Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Como aprender a investir apenas com R$ 50 mensais? Aprender a investir com apenas R$ 50 é ótimo ponto de partida para iniciar sua jornada no mundo dos investimentos. Aqui estão algumas dicas para você começar. Defina seus objetivos antes de começar a investir. É importante definir seus objetivos financeiros. Pergunte-se o que você espera alcançar com seus investimentos de curto, médio e longo prazo. Eduque-se, dedique algum tempo para aprender sobre os diferentes tipos de investimentos disponíveis, como ações, fundos de investimento, títulos públicos, entre outros. Existem muitos recursos gratuitos online, como blogs, vídeos e cursos que podem ajudá-lo a entender melhor o assunto. Pesquise sobre as opções de investimento que se encaixam no seu perfil e nos seus objetivos. Considere fatores como riscos, retornos esperados, prazo e liquidez antes de tomar uma decisão. Comece com investimentos de baixo custo com R$ 50. É possível iniciar com investimentos de baixo custo, como fundos de investimento ou plataforma de investimento que permite aportes mínimos baixos. Busque opções que ofereçam taxas competitivas e diversificação de ativos. Invista regularmente, mesmo com um valor inicial baixo. É importante criar o hábito de investir regularmente. Estabeleça uma quantia mensal que você possa investir, mantenha essa disciplina ao longo do tempo. Isso ajudará a aumentar seu patrimônio gradualmente. Diversifique ao investir. É fundamental diversificar sua carteira. Distribua seus recursos em diferentes tipos de investimentos e setores da economia, reduzindo assim o risco de perdas significativas em caso de desvalorização de um ativo específico. Acompanhe seus investimentos, fique de olho no desempenho dos seus investimentos e faça ajustes conforme necessário. Acompanhe notícias econômicas e eventos que possam afetar seus investimentos. Lembre-se de que investir sempre envolve risco e é importante estar ciente deles. Considere buscar orientação de um profissional financeiro antes de tomar as decisões de investimento. Conte-me mais. Claro, aqui estão mais algumas informações sobre como aprender a investir com apenas R$ 50. Investimento de baixo custo com 50, você pode optar por investimento de baixo custo como fundos de investimentos ou plataformas online que permitem aportes mínimos baixos. Essas opções oferecem a vantagem de diversificação de ativos e acesso a gestores profissionais. Investimentos automatizados. Outra opção interessante é utilizar robôs de investimentos ou serviços de gestão automatizada. Essas plataformas costumam ter aportes mínimos acessíveis e utilizam algoritmos para gerenciar seus investimentos de forma eficiente. Investimento em renda fixa com 50, você pode investir em títulos públicos como o Tesouro Direto ou em produtos de renda fixa oferecidos por instituições financeiras. Esses investimentos são considerados mais seguros e podem ser uma opção para quem está começando. Aporte mensal, mesmo que você comece com 50, é importante criar o hábito de investir regularmente. Estabeleça uma quantia mensal que você possa investir e faça aportes constantes. Com o tempo, seus investimentos irão crescer e você poderá aumentar o valor dos aportes. Aprendizado contínuo. Não se esqueça de que investir é um processo contínuo de aprendizado. Continue estudando e se atualizando sobre o mercado financeiro. Novas oportunidades de investimento e estratégias
Existem muitos materiais gratuitos disponíveis online, como blogs, vídeos e podcasts que podem te ajudar nessa jornada. Paciência e disciplina. Lembre-se de que investir é uma jornada de longo prazo. Tenha paciência e disciplina para seguir sua estratégia de investimento e não se deixe levar por emoções ou movimentos de curto prazo do mercado. É importante ressaltar que investir sempre envolve riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, é recomendado buscar a orientação de um profissional financeiro que possa avaliar seu perfil e objetivos. Quais são algumas opções de investimento de baixo custo para começar com apenas R$ 50? Existem algumas opções de investimento de baixo custo que podem ser acessíveis para começar com apenas R$ 50. Aqui estão algumas delas. Fundos de investimento. Existe fundo de investimento que aceita aportes mínimos de baixo valor, como 50. Esses fundos são gerenciados por profissionais e oferecem diversificação de ativos. É importante pesquisar e escolher fundos que se adequem ao seu perfil de investimento. Plataformas de investimento online. Algumas plataformas online permitem investimentos com aportes mínimos baixos. Essas plataformas geralmente oferecem uma variedade de produtos de investimento, como fundos, títulos públicos e ações. Robôs de investimento. Os robôs de investimento são plataformas que utilizam algoritmos para gerenciar seus investimentos de forma automatizada. Muitos robôs de investimentos possuem aportes mínimos acessíveis, permitindo que você comece a investir com apenas R$ 50. Contas digitais com opção de investimento. Algumas contas digitais oferecem a opção de investimento para seus usuários com R$ 50. Você pode começar a investir por meio dessas contas, que geralmente possuem taxas mais baixas do que as instituições financeiras tradicionais. Lembre-se de que, ao escolher uma opção de investimento, é importante considerar seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. Além disso, é sempre recomendado buscar orientações de um profissional financeiro para ajudá-lo a tomar decisões adequadas aos seus objetivos. O que são fundos de investimentos e por que eles podem ser uma opção para começar a investir com um baixo aporte mínimo? Fundos de investimento são veículos de investimento coletivo nos quais um grupo de investidores reúne seus recursos financeiros para investir em uma carteira diversificada de ativos, como ações, títulos, imóveis, entre outros. Essa carteira é gerenciada por uma equipe de profissionais especializados como gestores de fundos. Os fundos de investimento podem ser uma opção para começar a investir com um baixo aporte mínimo por algum motivo. Diversificação. A investir em um fundo, você tem acesso a uma carteira diversificada de ativos, mesmo com um baixo valor inicial. Isso significa que seu dinheiro será investido em diferentes empresas, setores ou classes de ativos, reduzindo o risco concentrado em um único investimento. Profissionalismo. Os fundos de investimento contam com gestores profissionais que têm expertise na seleção e gestão dos ativos. Esses gestores acompanham o mercado, analisam oportunidades e tomam decisões de investimento em nome do cotista do fundo. Acesso a mercados variados por meio dos fundos de investimento. É possível investir em diferentes mercados como ações, renda fixa, imóveis e câmbio. Isso permite que você diversifique seus investimentos e tenha exposição a diferentes segmentos do mercado financeiro.
Liquidez. Muitos fundos de investimento permitem que os cotistas façam resgate de suas cotas a qualquer momento, oferecendo liquidez para o investidor que deseja resgatar seu dinheiro. Isso pode ser uma vantagem em relação a outros tipos de investimento, que possuem prazo de resgate mais longos. Aporte mínimo acessível. Alguns fundos de investimentos possuem aporte mínimos abaixo, o que significa que você pode começar a investir com um valor relativamente pequeno, como R$ 50. Isso torna os fundos de investimento uma opção acessível para quem está começando a investir com pouco capital. É importante ressaltar que, ao investir em fundos, é necessário avaliar o histórico de rentabilidade, taxa de administração, política de investimento e outros fatores relevantes. Além disso, é fundamental entender o seu perfil de investidor e os riscos associados ao investimento em fundos. Quais são os benefícios da diversificação ao investir em um fundo de investimento? A diversificação é um dos principais benefícios ao investir em um fundo de investimento. Veja algumas vantagens desse aspecto. Redução do risco. Ao investir em um fundo, você tem acesso a uma carteira diversificada de ativos. Isso significa que seu dinheiro será distribuído entre diferentes empresas, setores ou classes de ativos. Dessa forma, caso o investimento específico tenha um desempenho ruim, os outros investimentos podem compensar essa perda, reduzindo o impacto negativo em sua carteira. A diversificação ajuda a mitigar os riscos associados a investimentos individuais. Potencial de retorno. A diversificação também pode aumentar o potencial de retorno da sua carteira de investimento. Ao investir em diferentes ativos ou setores, você tem a oportunidade de aproveitar os ganhos em diferentes áreas da economia. Enquanto alguns investimentos podem ter um desempenho abaixo do esperado, outros podem ter um desempenho acima da média, contribuindo para o retorno geral da carteira. Acesso a diferentes mercados. Ao investir em um fundo de investimento, você pode ter exposição a diferentes mercados, como ações, renda fixa, imóveis, câmbio, entre outros. Isso permite que você aproveite as oportunidades de investimento em diferentes segmentos, sem precisar selecionar e gerenciar individualmente cada um deles. Simplificação do processo de investimento. Investir em um fundo de investimento pode simplificar o processo de investir em vez de analisar e selecionar individualmente cada ativo. Você delega essa tarefa a uma equipe de gestores profissionais. Isso pode ser especialmente útil para investidores iniciantes ou para aqueles que não têm tempo ou conhecimento para acompanhar de perto o mercado financeiro. Acesso a investimentos que exigem alto capital inicial. Alguns investimentos, como certos títulos de renda fixas ou imóveis, podem exigir um capital inicial elevado para serem acessados individualmente. Por meio de fundos de investimento, é possível investir em uma carteira diversificada que inclui esses ativos, mesmo com um aporte inicial mais baixo. É importante destacar que a diversificação não elimina completamente o risco de perda, mas ajuda a reduzir. Além disso, é fundamental avaliar a qualidade do fundo, a gestão e a política de investimento antes de investir, para garantir que esteja alinhados com seus objetivos e perfil de investidor. Aqui estão mais informações sobre os benefícios da diversificação ao investir em um fundo de investimento. Acesso a expertícias
profissional, ao investir em um fundo, você se beneficia de conhecimento e da experiência de uma equipe de gestores profissionais. Esses profissionais dedicam seu tempo e esforço para analisar o mercado, identificar oportunidades e gerenciar a carteira do fundo de forma eficiente. Eles têm acesso à informação e recursos que podem ajudar a tomar decisões de investimentos mais informada e estratégica. Liquidez e facilidade de resgate. O fundo de investimento geralmente oferece alta liquidez, o que significa que você pode resgatar seu investimento e obter seu dinheiro de volta com relativa facilidade. Isso é especialmente útil em comparação com investimentos individuais, como imóveis ou negócios, que podem ter um processo de venda mais complexo e demorado. A liquidez dos fundos permite que você tenha acesso aos seus recursos quando necessário. Diversificação internacional. Alguns fundos de investimento oferecem exposição a mercados internacionais, permitindo que você diversifique seus investimentos além das fronteiras do seu país de origem. Isso pode ser benéfico para aproveitar oportunidades de crescimento em economias emergentes ou para reduzir a dependência de um único mercado doméstico. Acesso a classes de ativos específicas, além da diversificação entre diferentes empresas ou setores ou fundos de investimentos, também pode oferecer acesso a classes de ativos específicos como commodities, moedas estrangeiras, ouro, entre outros. Essas classes de ativos podem desempenhar um papel importante na diversificação de uma carteira e na proteção contra movimentos adversos em outros investimentos. Monitoramento profissional contínuo. Ao investir em um fundo de investimento, você não precisa se preocupar com o acompanhamento constante do desempenho dos ativos individuais. A equipe de gestão do fundo é responsável por monitorar e ajustar a carteira de acordo com as condições do mercado. Isso permite que você aproveite as oportunidades de investimento e se beneficie de uma gestão ativa do portfólio. Lembrando que, assim como qualquer investimento, existem riscos associados aos fundos de investimento. É importante analisar cuidadosamente as características do fundo, como taxa de administração, histórico de desempenho, política de investimento e nível de risco antes de investir. Além disso, é sempre recomendado buscar o aconselhamento de um profissional financeiro para determinar se um fundo de investimento é adequado para você, com base em seus objetivos e tolerância ao risco. Quais são os benefícios da diversificação ao investir em um fundo de investimento? Investir em um fundo de investimento oferece diversos benefícios relacionados à diversificação que podem ajudar a reduzir riscos e aumentar as oportunidades de retorno. Aqui estão alguns dos principais benefícios: redução do risco de perda ao investir em um fundo de investimento diversificado. O seu dinheiro é distribuído em uma variedade de ativos como ações, títulos, moedas, commodities, entre outros. Isso ajuda a reduzir o risco de perdas significativas, pois se um investimento se valoriza, outro pode compensar possíveis perdas. Aproveitamento de diferentes mercados e setores. A diversificação em um fundo de investimento permite que você aproveite as oportunidades de diferentes mercados. Há setores, por exemplo, se um setor específico enfrenta dificuldade, outros setores podem estar em crescimento. Dessa forma, a diversificação ajuda a proteger seu investimento contra o desempenho negativo de um único setor ou mercado. Aumento das chances de retorno à diversificação também pode aumentar suas chances de obter
retorno positivo ao investir em uma ampla variedade de ativos. Você está exposto a diferentes oportunidades de crescimento. Se um investimento específico apresentar um desempenho excepcional, isso pode compensar possíveis perdas. Em outras partes da carteira do fundo, gerenciamento do risco de mercado ao diversificar seus investimentos em um fundo, você está exposto a um risco mais amplo do que apenas investir em um único ativo. Isso ajuda a reduzir o risco de mercado, que é o risco geral associado às flutuações do mercado financeiro. Dessa forma, a diversificação pode ajudar a proteger seu patrimônio contra eventos imprevistos e volatilidade do mercado. Acesso a investimentos que exigem capital significativo. Em alguns casos, certos investimentos exigem um capital inicial negativo. No entanto, ao investir em um fundo, você pode ter acesso a esses investimentos por meio da participação no fundo. Mesmo com um montante menor, isso permite que você diversifique sua carteira e se beneficie de investimentos que de outra forma seriam inacessíveis. Esses são apenas alguns dos benefícios da diversificação. Ao investir em um fundo de investimento, é importante ressaltar que a diversificação não garante lucro ou proteção contra perdas, mas pode ajudá-lo a reduzir riscos e aumentar as chances de retorno ao longo do tempo.